E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma reflexão aqui no nosso canal Teologia Liberada. E hoje nós daremos continuidade à segunda parte da reflexão sobre a modernidade líquida e a teologia. E se você não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que será disponibilizado no nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos soltar a vinheta e iniciar a reflexão de hoje. Bem, hoje nós refletiremos sobre o capítulo 2 de Modernidade Líquida de Zygmunt Bauman. E o título desse capítulo é Individualidade. E o primeiro ponto que Bauman vai refletir com o leitor é um ponto que ele denomina de capitalismo leve e pesado. O que isso significa? Ele reflete sobre duas visões de mundo futuras, né? Ele utiliza o Orwell e utiliza o Huxley. O primeiro vai entender o futuro como um futuro de miséria e caótico. Já o segundo, Huxley, no caso, ele vai entender o mundo como um local de saciedade e abundância. À primeira vista, dá-se a impressão que as visões são contrárias, né? Então, um está refutando o outro. Mas quando nós analisamos bem nos pormenores, segundo Bauman, eles conseguem prever que o futuro será um futuro regido por cordas invisíveis. Ou seja, nós temos aqui a figura de marionetes e que temos pessoas por trás do espetáculo, por assim dizer, que está manipulando todos os eventos. E após refletir sobre essa figura, o Bauman vai fazer uma comparação interessante. Ele vai dizer que o capitalismo pesado, que ele denomina de capitalismo de estrutura fordiana, né, ou o mundo fordiano, é aquele mundo em que o capitão do navio e a sua tripulação, o capitão do navio consegue assegurar à sua tripulação que eles chegarão em um porto seguro independentemente do que aconteça. Já o capitalismo leve, ele diz que as pessoas estão no mesmo barco com o capitão, mas elas não sabem aonde chegarão e se chegarão. Então nós temos aqui a comparação do capitalismo pesado, não é, do passado, e nós temos também a comparação do mundo de hoje do capitalismo leve, fluido, sem perspectivas. E ainda existe uma outra coisa interessante, é que nesse mundo que nós estamos vivendo de capitalismo fluido, leve, as instituições supremas que deveriam guardar, ou pelo menos resguardar os valores, essas instituições são colocadas em descrédito. Então, se nós não temos mais instituições supremas que mantêm um certo grau de valores humanos, de características de valor da sociedade, então tudo o mais recai sobre o poder da finança. O que isso significa? Que a economia é o que rege tudo na sociedade. E a sociedade, dessa forma, se torna um container pleno de mercadorias, e essas mercadorias, por sua vez, se tornam as escolhas e a liberdade da pessoa. Dito de outro modo, as pessoas hoje estão confundindo a liberdade com a possibilidade de escolha de uma mercadoria. E quais são as implicações teológicas diante dessa informação? Então, em um mundo que parece ser conduzido pela economia e as pessoas que estão por trás da economia manipulam todas as ações com os cordões de marionetes, então nós precisamos afirmar que o mundo não é somente consumo, o mundo não é somente produtos e bens perecíveis. Então nós, como teólogos, precisamos entender que o mundo não é somente economia. Existem valores muito superiores pautados pelas instituições, como por exemplo a igreja, o Estado, a escola, a universidade. Então essas instituições ainda ditam, ou pelo menos sugerem ao mundo, valores supremos, valores superiores, humanos, espirituais, em confronto com valores econômicos. O segundo ponto do livro do Bauman, ele chama de a figura do talk show. O que isso significa? É muito comum nos nossos dias esses programas de talk show apresentarem as pessoas
querelas humanas, né, dificuldades pessoais de certas figuras públicas, de certas celebridades, e essas celebridades apresentam às pessoas essa situação de vida que eles enfrentaram como um modelo a ser seguido. E o que é que isso representa? Vou explicar. O Bauman apresenta a figura do Bill Clinton, né? Então ele faz a seguinte comparação. O que fez Bill Clinton cair não foi, por exemplo, ele ter mexido no dinheiro da Previdência. Mas o que fez Bill Clinton cair com o seu governo foi justamente um escândalo pessoal. E certa vez Tony Blair, aquele famoso político do Reino Unido, ele afirmou que a política de hoje ela se tornou uma espécie de gossip, ou seja, uma espécie de fofoca. Então as pessoas estão mais interessadas nas querelas dos administradores, nas querelas das celebridades, do que realmente o trabalho que essas pessoas têm exercido. Então, quais seriam as implicações teológicas diante dessa afirmação da figura do talk show? Significa que certos artistas, né, celebridades, eles pensam que pela sua popularidade eles podem opinar sobre todo e qualquer aspecto da sociedade. O que eu estou querendo afirmar com isso? Por exemplo, como o nosso mundo é pautado por valores econômicos, né, e as instituições estão a cada dia sendo descartadas e colocadas no ângulo do debate social, do debate do bem-estar coletivo. Então essas pessoas, por exemplo, um artista da MPB, o cara só porque gravou um sambinha, fez um sucesso, então ele se acha no direito de opinar, por exemplo, sobre políticas públicas, né? Opinar, por exemplo, sobre educação ou sobre religião. E essa pessoa não tem a mínima qualificação para falar sobre isso. Então as pessoas aproveitam a popularidade mediante essa figura do talk show para tentar reger valores para as pessoas, ditar valores para as pessoas. Então quando nós chegamos num arraial evangélico, por exemplo, nós percebemos que as pessoas da igreja, elas não consideram tanto aquilo que os seus líderes e pastores locais falam ou pregam nas suas igrejas. Eles preferem escutar, por exemplo, um pastor de renome na internet, um pastor de renome na televisão, mas nunca dão atenção aos seus líderes locais. Por quê? Porque as instituições, gradativamente, têm sido desgastadas na sociedade do capitalismo leve. O terceiro ponto da reflexão de Bauman é chamado de a compulsão transformada em vícios. Qual é o sentido dessa afirmação? Basicamente é o seguinte: nesse mundo cheio de lacunas por causa do descrédito das instituições sociais, das instituições superiores, das instituições supremas, então as pessoas buscam referenciais. Então esses referenciais são pautados por quem? Pelas celebridades, por artistas, por pessoas populares, né? Então essas pessoas, elas são utilizadas, elas são usadas até você chegar em um certo patamar. Depois que você conseguiu chegar onde você deseja, então essas pessoas são descartadas e você procura automaticamente novas pessoas para utilizá-las, por conseguinte, e no futuro isso vai se tornando um ciclo vicioso. O Bauman vai apresentar essa figura como uma espécie de aqueles foguetes que são incorporados numa nave espacial. Então eles servem para levar a nave até o espaço, chegando no espaço, eles são desacoplados e são descartados. Então, o que significa isso? Então, as pessoas, elas automaticamente, com essa visão econômica, elas usam as outras pessoas como se fossem realmente mercadorias. Percebe? Então aqui nós temos umas implicações teológicas bem interessantes. Perceba que quando você usa as pessoas para você alcançar determinados fins, né, ou chegar a um certo patamar, você está usando as pessoas como mercadoria. Então aquela lógica de consumo, de você consumir mercadorias para saciar aquela sua necessidade, muitas vezes artificial, então essa coisa perpassa todas as áreas da vida do ser humano, inclusive chega na igreja. Então as pessoas hoje, elas não mais estão interessando-se em questões espirituais, em questões importantes, mas elas querem que as instituições ou as pessoas, ou os conselheiros, ou aquilo que está na moda, os coachings, eles deem conselhos práticos para a pessoa resolver certos problemas da vida. E depois que essas pessoas dão esses conselhos, elas são descartadas sem a menor dificuldade.
né? Então é muito comum um líder evangélico ser chamado, por exemplo, em uma situação de divórcio. Então a pessoa não quer decidir, ela quer ouvir a opinião do pastor, do líder, para que no futuro, se alguém perguntar por que divorciou ou não, ele vai dizer que não, o pastor, o coaching, aquele líder me indicou, me aconselhou a fazer essa decisão. Percebe? Então nós temos aqui umas coisas muito interessantes para pensar. E outra coisa que nós podemos pensar em relação a considerações teológicas é que as pessoas desses tempos que estamos vivendo, elas confundem ter coisas, ter bens com a própria vida, né? E o Evangelho de Lucas, capítulo 12, vai dizer que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Então a vida possui valores muito superiores aos simples bens perecíveis. Bem, agora nós entramos em um outro ponto da reflexão de Bauman, chamado de o corpo do consumidor. Qual é o sentido dessa afirmação? Nos nossos tempos líquidos, existem muitos consumidores e pouquíssimos produtores. De modo geral, esses produtores, eles conseguem apresentar aos seus consumidores, às pessoas, né, às massas, que aquilo que elas precisam é aquilo que os produtores têm a oferecer. Então eles dão várias opções, várias oportunidades, como se fossem produtos. Então você escolhe aquela certa gama de produtos que esses produtores colocam à sua disposição e você confunde isso com liberdade. Aqui no nosso tempo, nós percebemos que a necessidade ela é desenvolvida de forma artificial. Muitas vezes você não precisa de certo produto, de certa situação, de certo estilo de vida, mas você usa, por quê? Porque através da sedução da mercadoria, essas pessoas dizem que você precisa ter essa mercadoria. Então a liberdade é confundida com uma escolha de produto. E outra coisa interessante nesse contexto é que a saúde ela também se torna um produto. Ou seja, a saúde ela vai se confundir com o estar apto. Né? Então, o ser humano, o consumidor, ele precisa estar apto para escolher, para colher o momento, né? Aquela famosa frase carpe diem, né? Então, a pessoa precisa estar preparada para colher o momento. Então, a saúde ela se torna um produto buscado a qualquer custo. Então, você não tem que dar lugar à doença. A saúde está em primeiro lugar. Você precisa dedicar o seu corpo a ter aquela situação fitness, a ter aquele padrão que os produtores impõem para você. Então, já que a saúde se torna um produto, automaticamente surge uma situação enorme, uma gama enorme de coisas que você precisa fazer, precisa ter, precisa se submeter para atender esses requisitos, né? Então, você precisa manter certas dietas, você precisa manter um estilo de vida fitness, você precisa participar de academia, você precisa fazer certas intervenções cirúrgicas. Então perceba que tudo isso que está acontecendo é somente uma transformação do ser humano, né, da sua liberdade, somente pelo consumo. Ou seja, a liberdade está sendo confundida com a opção de escolha de um produto. E quais são as implicações teológicas nesse ponto? Se nós lermos 1 Timóteo 4,8, o apóstolo Paulo vai dizer assim, o exercício físico ele tem pouco proveito. Ou seja, mas o que é mais importante é a piedade, porque a piedade gera vida eterna. E o que isso significa? Que nos nossos dias nós estamos dando muita ênfase, muito mais importância, gastando o nosso tempo, gastando nossas energias e recursos para termos esse corpo estabelecido por esses produtores, né, para atendermos esses padrões, e nós estamos esquecendo que a parte superior da vida não é o corpo, mas é o espírito, e esquecendo e não tendo tempo, e não tendo energia e recursos para dedicar a questões espirituais muito mais importantes e urgentes. Bem, o quinto ponto da reflexão de Bauman é chamado de comprar como ritual de exorcismo. Qual é o sentido dessa afirmação? Os nossos dias são dias em que as pessoas vivem no escuro. As pessoas não mais dão crédito às instituições, as pessoas não mais consideram o valor humano. Então tudo é pautado pelo direito de escolha, pela possibilidade de comprar, não é? E
pelas pessoas que podem te ajudar ou não. Então, dito de outro modo, as pessoas dos nossos dias são pessoas que têm demônios escondidos, né? As pessoas têm esqueletos escondidos dentro dos seus armários. E a única forma que essas pessoas encontram para receber um tipo de alívio a essas querelas, a esses demônios, a esses esqueletos, aos seus medos, é o quê? É o consumo. De que forma? Mas não é consumir qualquer coisa. São produtos ditados por aqueles produtores, por aquelas celebridades, aqueles artistas, para que você consiga manter aquele padrão de vida e físico que essas pessoas ditam para você. Então perceba que essas carências artificiais que são produzidas para você, elas fazem com que você consuma produtos especiais, dietas especiais, tratamentos especiais, acompanhamentos especiais, e esse mercado movimenta bilhões e bilhões de dólares anualmente em todo o mundo. Poderíamos dizer que o consumo da mercadoria ela se torna um ritual de exorcismo para os demônios e as inseguranças humanas. E quais são as considerações teológicas nesse ponto? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão 100% dedicadas a questões materialistas e questões hedonistas. E isso vai gerar o quê? Isso vai gerar problemas na comunhão, vai gerar problemas na fraternidade, problemas no convívio entre os seres humanos. Então nós, como teólogos, como pensadores, como líderes cristãos, nós precisamos entender e apresentar a essas pessoas que a visão cristã, ela não ensina você a somente buscar essas coisas. Nós não estamos dizendo aqui que você tem que descartar essas coisas, mas que você precisa realmente pautar as suas prioridades. Então a sua prioridade não deve ser somente o elemento material, mas o elemento espiritual. Bem, pessoal, estamos em mais um ponto da reflexão do livro, que é denominado de Livres para Comprar. E o Bauman vai iniciar essa parte dizendo uma frase do Albert Camus, que afirma o seguinte: as pessoas sofrem por não possuírem o mundo. Então, o que cabe para a vida do ser humano hoje é o desfrutar de pequenos momentos, de pequenas realizações. E perceba que essas pequenas realizações, elas são orientadas, não é, pela vida dos outros, a vida que é mostrada na tela. Então perceba que os artistas, as celebridades, as figuras públicas, elas ditam aquilo que realmente é interessante e aquilo que é importante para a vida das pessoas. Então, por exemplo, a pessoa gosta de uma certa comida. Aí o artista que ela gosta não gosta dessa comida, diz que essa comida não é boa. Então automaticamente ela deixa de comer essa comida, a comida A, e passa a consumir a comida B. Por quê? Porque o artista sugeriu essa coisa. Isso daqui é um exemplo muito simplório, mas existem também as demais coisas que vêm junto com essa situação. Por exemplo, o estilo de vida dos artistas e das celebridades, eles têm uma coisa, um patamar, quando é aplicado na vida deles ou de pessoas semelhantes a eles. Quando essa situação desce para as camadas menos favorecidas, essas situações descem de forma distorcida. Essas situações elas acabam prejudicando a vida das pessoas. Por exemplo, em uma família de ricos, de celebridades, é muito comum que o divórcio ele seja feito, realizado, efetivado com acordos econômicos. Quando o divórcio vai para a situação da pessoa menos favorecida, o divórcio praticamente acaba com a vida de pelo menos um dos cônjuges. Então perceba que esse estilo de vida ditado e pautado pela tela, pela celebridade, muitas vezes ele não cabe à pessoa menos favorecida, aos pobres. Então é muito comum essas pessoas ricas consumirem certos produtos, uma gama muito mais variada, e as pessoas pobres não conseguem acompanhar esse ritmo e acabam sendo prejudicadas e frustradas. E frustradas por quê? Porque a vida ela está sendo confundida e a sua liberdade com a opção da compra, com a escolha do produto. E a pessoa que não consegue consumir efetivamente ou no mesmo nível dessas pessoas que aparecem na tela da televisão, na rede social, essas pessoas têm uma vida frustrada, uma vida que não é desejada de ser vivida. E quais são
as implicações teológicas nesse ponto. Veja só, as pessoas que são pautadas pelas celebridades e pelo seu estilo de vida, o Bauman ele vai utilizar a figura das placas soltas em cima do magma vulcânico. Então, se essas placas não têm algo para se agrapar, essas placas vão ficar flutuando ali sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito, vão conforme a correnteza, né? Vão conforme o fluxo do magma. E quando nós vemos essa figura, nós precisamos entender que as pessoas elas precisam de referenciais superiores a esses referenciais tão fracos, tão fluidos como as celebridades, né? E as figuras públicas. Então nós, como cristãos, nós precisamos entender que o nosso referencial é a rocha, é Cristo. E em Cristo, sim, você pode firmar suas experiências, seus referenciais, sua vida. Por quê? Porque ele te dá garantia. Não é como aquela figura da casa firmada sobre a areia que Cristo apresenta, mas firmada sobre a rocha. Então nós precisamos ter essa rocha para fixar as nossas vidas. E o último ponto desse capítulo é denominado de separados compramos. Então o que isso significa? Bauman faz uma pequena reflexão, recapitulando alguns pontos do capítulo, e ele vai dizer assim, que essa vida que nós estamos vivendo, né, de modernidade líquida, em que os produtores ditam o que você deve fazer, o que você deve consumir, aquilo que deve ser o teu prazer, aquilo que deve ser o teu objetivo de vida, essas coisas somente trazem prejuízos, demônios e medos para as pessoas. E frustrações no final. Percebe? Então, essa vida pautada pela economia, pelo consumo, então só vai gerar prejuízos e competição e o aniquilamento das relações humanas. Então, diante dessa afirmação, quais são as implicações teológicas? Como cristãos, nós precisamos apresentar às pessoas que a vida é muito mais do que os seus aspectos econômicos. Ela não se resume à economia. Então nós temos aspectos superiores de humanidade, de educação, de espiritualidade. Então são essas coisas que a instituição chamada igreja, que é colocada em descrédito na modernidade líquida, precisa afirmar. Então a igreja precisa afirmar que existe um Cristo, existe o referencial e existe a possibilidade de viver uma vida de virtude, uma vida de valores morais e espirituais superiores. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma reflexão aqui no nosso canal Teologia Liberada. Agradeço a você que chegou até aqui. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha e em breve retornamos com mais uma reflexão sobre a teologia para você. Até a próxima.